Por que... A aula de hoje, ela tem um conteúdo especialmente denso. O que isso significa? O conteúdo é legal, só que assim, a gente vai... Cadê? Aqui a gente tem todos os códigos que a gente vai usar. Hoje a gente tem, tipo, muito código pra ver. E a gente sabe que muitas vezes dá sono quando a gente tá vendo muito código. Então a gente vai fazer o máximo para tentar deixar ela mais interativa e o mais legal possível. E a gente precisa muito da contribuição de vocês, para que vocês sempre deem retorno quando a gente peça um retorno. Então quando a gente fizer a pergunta, responda as perguntas. Mesmo que vocês achem que a resposta esteja errada, o importante é ter alguma resposta que a gente vai construindo até chegar na resposta certa. Então, hoje é a nossa aula 11, anúncios iniciais. Primeiro, ontem a gente mandou, foi ontem. A gente mandou um formulário de feedback para vocês. Alguns já responderam, por favor, os que não responderam, respondam. O feedback vai ajudar muito a gente, é super simples e fácil de preencher. Além disso, a lição 5 vai sair hoje. O Breno não terminou de preparar a tradução, então vai ficar pronto. Talvez esteja pronto tipo, nesse instante. Então, como a gente não teve o material pronto a tempo, a gente vai dar um dia a mais para quem quiser enviar a lição 4 ainda. Por favor, sinta-se à vontade para enviar. E comecemos. Então, na última aula, qual foi tipo, uma das coisas que a gente mais fez na última aula, na aula anterior? Se você pudesse definir a aula anterior em uma palavra de uma coisa que a gente aprendeu, qual seria? Botões, muito bem. Eu não sabia que a sincronia ia ser tão boa, pensei que eu ia falar hashmap. Botões. Então a gente vai fazer uma revisão rápida de como usar botões. Então a gente tem aqui o nosso programa, meu primeiro botão, cadê meu primeiro botão? Meu primeiro botão. E, enfim, a gente tinha no init, a gente adicionava o nosso botão à tela, certo? A gente tinha aqui o new, JButton, e aqui a gente falava o nome do botão, ou seja, a coisa que ele vai ter escrita sobre ele, e a gente adicionava ele na parte sul da tela. Depois a gente falava add action listeners, que basicamente diz, agora a gente vai estar escutando o botão. Se alguém clicar no botão, a gente vai conseguir identificar aquela ação, aquele evento. E quando alguém clicar no botão, a gente vai chamar esse método, action performed. E a gente vai ter como parâmetro action event, e aqui em action performed, a gente quer primeiro identificar qual que é o nome do objeto que gerou aquela ação. E para identificar isso, a gente tinha o comando getActionCommand, que a gente chamava sobre o objeto E, que despertou aquela ação, e isso daqui vai retornar para a gente o nome do objeto que deu aquela ação, e a gente vai armazenar isso no string cmd, de comando. E depois a gente vai falar, se esse comando que ativou esse evento for igual, equals, a string oi, eu quero println olá. Sabe, isso daqui é a revisão e esse programa entrega pra gente isso daqui. E quando a gente clica em oi, a gente print na tela olá. Beleza? Dúvidas até aqui? Não se lembra, né? A gente falou na última aula e tal. E aí o que acontece? Tem outro jeito de a gente identificar comandos. Além do getActionCommand, existe um comando chamado getSource, e a gente vai comparar esses dois. Em alguns casos a gente vale mais a pena usar um, em outros casos vale mais a pena usar o outro, mas em todo programa que dá para usar um, dá para usar o outro. Então, como que o getSource vai funcionar? O getSource, ao invés de retornar para a gente o nome do comando, no qual a gente vai chamar ele vai retornar o objeto. Ele vai retornar o endereço na memória de onde a gente criou aquele objeto. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma coisa muito parecida com o que a gente fez antes, só que agora a gente vai armazenar o botão que a gente criou nessa variável oi. E a gente não declarou aqui JButton oi, porque a gente declarou ela como variável de instância. Um outro jeito de chamar variável de instância é ivar, de Instance Variable. Enfim, a gente criou como variável de instância, porque a gente ia precisar usar o oi em dois lugares. Primeiro, na onde a gente criou ele, então no init, e depois em action performed, que é onde a gente vai entrar agora com o getSource. Então, quando a gente tiver um action performed, a gente vai pegar, getSource significa pegar fonte, então de onde aquele objeto veio. Então a gente vai getSource, ou seja, o objeto que gerou aquele nosso evento e ver se ele é igual ao objeto oi. E aqui a gente usa o operador igual. Certo? E isso daqui, ele vê se o endereço na memória é o mesmo. Faz sentido? Sim? Então a gente vê se o getSource, o objeto que entregou pra gente aquele evento, é o objeto oi que a gente criou
como variável de instância, justamente porque a gente tinha que se referir a ele aqui. Se for, a gente vai print na tela, olá. E o que esse programa faz é exatamente o que o outro fazia. Então a gente tem aqui, novo primeiro botão. Em novo primeiro botão, a gente vai fazer exatamente isso. Aqui a gente chamou de olá, ao invés de oi. Mas enfim, o programa é exatamente aquilo que a gente acabou de ver. E se a gente executar novo primeiro botão, ele faz exatamente o que o outro programa fazia. Dúvidas sobre a diferença entre getSource e getActionCommand? Quando usar um e quando usar o outro. Isso daqui vai ser muito de preferência. Aqui você pode ver que é mais curto usar o getActionCommand, certo? Porque a gente não precisa declarar nenhuma variável de instância. A gente não precisa se referir ao endereço na memória e a gente criou aquele botão quando a gente usa o getActionCommand, porque a gente só quer o nome do botão e para isso a gente não precisa de uma variável de instância, enquanto no outro a gente precisa. E você fala, Gustavo, se o getSource demanda mais linhas de código, por que é que você está mostrando ele? Porque a gente vai ter alguns interactors em que usar o getSource vai ser mais útil, vai ser mais eficiente. Então, em alguns programas você vai querer que o usuário consiga digitar coisas em lugares que não sejam no console. Então, toda hora que a gente tinha programa que o usuário digitava alguma coisa, ia sempre no console, certo? No console program ia sempre ali. Tem momentos em que a gente vai querer colocar em outro lugar. Por exemplo, nesse exemplo aqui. Aqui a gente vai ter um campo de texto onde o usuário vai conseguir entregar coisas para a gente. Por exemplo, se eu digitar aqui Gus e apertar Enter, a gente vai falar olá Gus. Se a gente falar Maiquinho, a gente vai ter olá Maiquinho. Se eu apertar Enter várias vezes, a gente vai ter isso várias vezes. E aí, enfim, a tela continua descendo, né, conforme a gente vai criando mais desses. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente cria esse campo com espaço para texto? Isso daí é o que a gente vai chamar de JTextField. Então, JTextField. Então, quando a gente for criar um JTextField, o JTextField ele só vai entregar para a gente a caixa, ele não entrega para a gente o nome que está escrito ali do lado. Aquilo é um JLabel que a gente tem que criar separadamente. Ele entrega só a caixa, e então eu vou chamar essa caixa aqui, por exemplo, de TF, de TextField, e a gente tem que criar uma delas, então a gente usa new JTextField, e aí a gente vai passar como parâmetro o tamanho daquela caixa de texto, então a quantidade de letras que vai caber nela. Então, por exemplo, eu vou falar 10. Então, agora essa caixa de texto vai ter espaço para 10 caracteres. E é assim que a gente cria um JTextField. Quando a gente cria um JTextField, se a gente só tivesse criado isso aqui, quando a gente apertasse Enter, ainda não aconteceria nada, a gente não teria um Action Performed. Por quê? Action Performed, até agora, ele só é chamado quando a gente tem um botão, quando a gente clica no botão. Então a gente tem que falar para o programa, quero que esse meu JTextField TF também seja escutado por você e que ele ative eventos quando a gente apertar Enter, quando estiver nele. E o jeito que a gente vai fazer isso é o seguinte, a gente vai chamar um método sobre TF e esse método vai ser addActionListener. addActionListener this. E o que a gente está falando nessa linha de código a partir de agora, meu JTextField TF também vai escutar eventos, e o jeito que ele vai Actions Listener. E o jeito que ele vai indicar para a gente que aconteceu algum evento é a partir dele mesmo. Enfim, a sintaxe para a gente adicionar Listener ao objeto JTextField é essa daqui, chama ele sobre o TF e depois coloca this como argumento disso. Depois, finalmente, a gente adiciona o TextField à nossa tela. Então, por exemplo, add TF South, e que a gente conseguiria adicionar o nosso objeto na tela. Repara que a gente não deu um nome para ele, certo? Diferentemente do botão, que tinha um oi, por exemplo, o TextField não tem um nome. Então, é aí que vai entrar o getSource, certo?
a gente vai se referir a ele, a gente vai conseguir identificar ele pelo endereço que ele tem na memória. Então, se a gente tivesse isso daqui, por exemplo, num public, void, init, a gente está inicializando o nosso text field, e depois em outro lugar, a gente ia ter o public, void, action performed, e aí action, event, e aí aqui, se a gente quisesse checar se o evento que chamou isso daí foi o nosso text field, a gente usaria if e.getSource for igual ao meu tf, aí eu quero fazer alguma coisa. Só que se eu fizer desse jeito não vai dar certo. Por que não vai dar certo? A gente consegue ter acesso ao TF aqui? Se a gente tiver inicializado ele aqui? Não, certo? A gente precisa criar ele como instance variable, como variável de instância. Então, a gente não poderia ter declarado ele aqui. Em algum outro lugar, ao final do nosso programa, a gente teria que ter um private JTextField TF, porque assim a gente consegue se referir a ele nos diferentes métodos do nosso programa. Então vou mostrar o programa onde isso está escrito. A gente tem aqui o exemplo do campo de texto e ele faz exatamente o que a gente tinha visto ali. Primeiro, antes de criar o text e tal, a gente cria um label escrito nome, que é isso daqui. E, bom, então primeiro a gente criou o JLabel, depois a gente tem esse campo de texto que foi criado como variável de instância aqui embaixo. Então a gente tem o private JTextField, o campo de texto, e a gente consegue inicializar ele aqui, adiciona ele ao sul, adiciona os action, e é no singular mesmo, é action listener e não actions listener. Adiciona o action listener ao campo de texto e depois em action performed, para a gente identificar se a ação veio do campo de texto, a gente usa o get source e vê se ele é igual à variável campo de texto. E se for, a gente vai falar olá e depois o nome que está na nossa caixa de texto. Como que a gente faz para pegar o nome da caixa de texto? A gente chama o método getText sobre campo de texto e aquilo vai retornar para a gente uma string com o que está ali dentro. Faz sentido? Dúvidas? Beleza. Então, a gente executar, a gente vai ter aquele nosso programa que a gente acabou de ver. Só que aí você pode falar, Gustavo, eu não gosto do getSource, eu prefiro o getActionCommand mesmo. Não tem como eu usar ele em cima de uma caixa de texto. E a resposta é sim, dá. Só que a gente agora precisa explicitamente declarar: quero que minha caixa de texto tenha esse nome. Porque não é um parâmetro que a gente usa quando a gente está criando a caixa de texto, certo? No botão a gente entregava o nome por botão quando a gente estava criando ele, mas com caixa de texto a gente tem que falar isso explicitamente. E o jeito que a gente vai fazer isso é com esse método, setActionCommand. O que setActionCommand faz é justamente entrega um nome para a ação do campo de texto quando ela for executada. Então, por exemplo, eu quero que a ação do campo de texto se chame texto. Agora eu consigo usar o getActionCommand quando a gente tiver o campo de texto gerando uma ação. Então, de novo, a gente vai armazenar no string comando esse getActionCommand que vai vir do evento que foi gerado ali. E depois a gente vai falar, se o meu comando equals texto, aí eu vou print, olá, campo de texto getText. Beleza? Faz sentido? Aqui é só que explicitamente a gente tem que entregar um nome para aquele comando. Por que tem que colocar o if? Por que tem que colocar o if? Porque... Você assistiu a última aula? Eu lembro que você não estava por aqui, mas... bom, basicamente, diversas coisas podem chamar o comando actionPerform. Você pode clicar no botão, você pode clicar num texto, todo esse tipo de coisa. E você quer executar uma coisa para cada uma daquelas ações, certo? Se você clicar no botão, você quer executar uma. Se você digitar alguma coisa na caixa de texto e apertar Enter, você quer executar outra. Então, o que a gente está fazendo aqui é identificando qual a ação que foi executada a partir de getActionCommand, e a gente está falando, se aquela ação for aquela de nome texto, eu quero executar aquilo. E aí, se a gente tivesse outros comandos, aqui não faria diferença, porque a única ação que a gente tem é a da caixa de texto. Mas se a gente tivesse um botão, por exemplo, a gente teria um else if,
E aí a gente compararia com o nome do botão e assim por diante. Beleza? Mais dúvidas? Beleza. Sigamos. Agora... Bom, aí você pode falar, Gustavo, tudo que a gente tem feito agora, né, nos programas com os interactors e tudo isso, eles têm um layout muito rígido, sabe? Eu não posso criar um layout diferente, tipo, display as coisas de um jeito diferente, e a resposta é sim. Quando a gente cria Console Program e Graphics Program, a gente sempre tem esse layout, certo? Do qual a gente tinha falado na última aula. E o nome desse layout é Border Layout. Por que Border Layout? Porque a gente tem o center e o que está em volta são chamados borders. Então por isso a gente chama de Border Layout, layout de bordas. Então quando a gente cria Console Program, Graphics Program, a gente sempre tem esse layout no Console Program. Ele entrega pra gente um console que ocupa todo o center. E quando a gente tem um Graphics Program, ele entrega pra gente um G-Canvas que ocupa todo o centro. Certo? E a gente tem as bordas. Então, os nossos diferentes tipos de layout, esse é o tipo que a gente já conhece. É o Border Layout. Tem um outro tipo de layout, que se chama o Grid Layout. E a gente já vai ver como a gente cria ele em um segundo. Mas o que é o Grid Layout? Grid significa, tipo, tabela. Então o que a gente vai fazer é pegar aquela nossa tela, o nosso centro, e falar, transforma isso em uma tabela, e essa tabela, por exemplo, eu quero que seja uma tabela 2x3. Então isso faria com que o nosso layout agora fosse assim, com 2 linhas e 3 colunas. E quando a gente for adicionar elementos a essa nossa tabela, a gente vai começar adicionando por esse lado aqui. É sempre o canto superior esquerdo, o canto pelo qual a gente começa adicionando coisas. Depois a gente adicionaria nesse, então a gente seguiria crescendo para a esquerda. Depois a gente vai para a próxima linha e adicionaria as coisas nessa ordem. O Grid Layout, quando a gente cria ele ocupa o centro todo e todos os objetos que a gente for colocar no Grid Layout vão ocupar o máximo de espaço que eles podem ocupar. Então, exemplo de Grid Layout. Aqui, nosso Grid Layout. Então, o que a gente quer fazer agora não é extend um Graphics Program ou um Console Program, porque eles fazem com que todo o nosso centro seja ocupado com console de canvas. Então, a gente vai extend Program. Depois disso, em NED, a primeira coisa que a gente vai ter é set layout, e aí a gente vai criar um novo grid layout. E a gente passa aqui as características dele. Por exemplo, 2x3. Eu quero que seja uma tabela com 2 linhas e 3 colunas. Então agora a gente tem a nossa tela dividida em uma tabela 2x3. Depois a gente quer adicionar elementos a essa tela. Então, por exemplo, eu quero adicionar botões, eu quero encher aquela minha tela de botões. Então eu vou adicionar o botão 1, e ele vai ser colocado naquela nossa primeira parte do grid layout. Depois o botão 2 vai ser adicionado à segunda, e assim por diante até o botão 6. E eles vão ocupar o máximo de espaço que eles podem ocupar naquele grid layout. E depois a gente fala aqui Add Action Listeners para a gente conseguir escutar os botões, mas de verdade a gente não vai fazer nada aqui nesse programa. A gente só quer mesmo ver como que o grid layout aparece na nossa tela. Então aqui, exemplo grid layout. A gente agora vai ter 6 botões que ocupam a nossa tela, o máximo de espaço que elas podem no nosso grid, certo? E se a gente mudar o tamanho da tela, o tamanho dos botões mudam também. Porque quando a gente cria o layout, é uma ideia conceitual de 2 linhas e 3 colunas, então a gente não fixa o tamanho delas, certo? Então conforme a gente muda a tela, o grid layout ele sempre ocupa a tela inteira, por isso ele muda de tamanho, bem como os botões, certo? A gente pode deixar muito grande, muito pequeno. Manda. Se eu quiser fixar o tamanho dos botões. Se você quiser fixar o tamanho dos botões. Bom, você nos trouxe ao próximo tipo de layout. Na verdade, eu acho que não é bem fixar, mas... E a gente vai ver jeitos de fixar daqui a pouco. Mas é deixar eles em um tamanho fixo, porém não determinado por você. É o Table Layout.
table layout, ele faz uma coisa muito parecida, ele também vai entregar uma tabela pra gente, só que agora, cada um desses elementos vai ocupar somente o espaço do qual eles precisam. Eles não vão ocupar o máximo do espaço que eles podem ocupar, mas somente o que eles precisam. Então, se a gente substituir grid layout por table layout, e é só isso que a gente precisa fazer para conseguir a nossa alteração, a gente agora vai ter cada botão ocupando só o espaço que eles precisam na tela. E como eles só estão ocupando o espaço que eles precisam, se a gente aumentar a tela, eles não vão aumentar, certo? Então, enfim, aí a gente tem o tamanho fixado deles. Se a gente diminuir bastante, repara que eles não conseguem diminuir mais do que o tamanho mínimo, certo? Eles só desaparecem na tela. Esse é o nosso table layout. Manda! Tanto no caso do grid quanto do table, se eu clicar no button, onde que vai acontecer a ação? Onde que vai acontecer a ação? Então, a gente vai ter... cara, as perguntas estão tipo, levando uma a outra. Olha só, a gente vai ter um exemplo disso agora. A gente vai ter um programa e você fala, como é que eu posso usar esse table layout e tal para as coisas acontecerem? E digamos que você queira conectar várias coisas, caixa de texto, botão e tal. Então a gente vai ter aqui o nosso programa temperatura. O que o nosso programa temperatura vai fazer? A gente tem aqui graus Fahrenheit e graus Celsius. E a gente consegue fazer a conversão de um para o outro. Então, se eu digitar aqui 212 e apertar Enter, a gente vai ter aqui a temperatura em Celsius 100. Se eu clicar no botão Fahrenheit para Celsius, a gente também tem o programa também executa da mesma forma. Então, tanto se a gente apertar Enter, quanto se a gente clicar no botão, a gente tem a mesma ação. E a gente também pode colocar a temperatura em Celsius. Certo? Então, a gente faz a conversão de uma temperatura para outra. Então, o que a gente tem aqui? Bom, aqui a gente vai ter um table layout. Vocês conseguem enxergar aqui a tabela e tal, com 6 elementos. O primeiro dos elementos vai ser um JLabel. Depois a gente vai ter uma caixa que vai ser um endField. O que é um endField? Ele é muito parecido com o JTextField. A única diferença é que ele garante para a gente que a gente vai ter um número inteiro registrado ali dentro. Então a gente tem tanto um endField como um doubleField. E aí você fala, Gustavo, mas o que acontece se eu colocar letras aí dentro do endField? Bom, se a gente colocar letras, ele vai falar para a gente, me dá um número inteiro, porque eu só aceito números inteiros. Beleza? E depois desse... Vamos entregar um número inteiro para ele ficar feliz. Depois do endField, a gente vai ter o botão, e aqui embaixo a mesma coisa. Então, como que a gente vai fazer isso acontecer? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser set layout, set com table layout 2x3, sim? Depois, a gente vai criar o nosso endField, campo de Fahrenheit, e o nosso endField, campo de Celsius, porque a gente vai precisar usar eles em diferentes métodos, então a gente cria eles como variáveis de instância. Depois a gente vai adicionar nossos elementos à tela. Então aqui, bom, a primeira coisa que a gente fez foi só criar o campo de Fahrenheit, então new endField, e o número que a gente vai entregar aqui, diferentemente do textField, não é o tamanho da caixa de texto, mas sim o valor inicial que ela vai conter. Então aqui a gente vai ter o valor inicial 32. Então a gente vai passar isso como parâmetro, aqui a gente criou o nosso endField. Depois a gente quer entregar um nome do comando que aquele endField vai ter. E a gente vai entregar como nome do comando f_c. E depois a gente vai falar, agora eu quero adicionar listeners ao nosso campo de Fahrenheit. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com o campo de Celsius, mas repara que a gente ainda não adicionou eles à tela. Por quê? Porque quando a gente for adicionar na tela, a gente tem que adicionar na ordem que a gente quer que os elementos sejam dispostos na tela. Então a primeira coisa que a gente vai adicionar vai ser um JLabel, escrito graus Fahrenheit. Depois a gente vai adicionar o endField. Depois a gente vai adicionar um JButton, que vai ter como nome f_c. E aí você fala, Gustavo, mas o nome é o mesmo da caixa de texto, certo? O nome do comando é o mesmo, tanto para o botão quanto para a caixa de texto. Isso não dá problema? E a resposta é não. Porque o que a gente quer fazer é justamente executar o mesmo comando quando qualquer um deles for chamar um evento, certo? Então isso daqui vai ser útil para a gente, que eles tenham o mesmo nome. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com graus Celsius. Dúvida até aqui? Se tudo que a gente falou até agora faz sentido, faz assim com a cabeça. Se não, faz assim com a cabeça. Beleza.
usou Estamos... Manda. o mesmo nome ali porque tu quer fazer o mesmo comando para as duas ações, né? Mas se fossem comandos diferentes, qual ele leria primeiro que tu mandou? Ele... uma ótima pergunta. Eu acho que ele se confunde. Eu não sei, eu acho que às vezes ele executaria um. Eu não acho que ele travaria. Ele executaria algum deles, não sei se o primeiro ou o segundo. Mas, enfim, não é uma coisa que você vai querer fazer, certo? A gente pode testar e ver o que acontece. E depois, enfim, por último a gente adiciona aqui os action listeners. Então o que a gente vai fazer quando a gente tiver um action performed? A gente vai primeiro pegar o nome do comando que ativou aquele evento e registrar nessa nossa string comando. E depois a gente vai falar, se esse comando equals de F para C, agora a gente vai fazer o passo a passo para converter de Fahrenheit para Celsius. Então primeiro a gente quer pegar o valor que está na caixa de texto campo de Fahrenheit. Então a gente usa esse método aqui chamado getValue. Ele vai retornar para a gente o valor que está na caixa. E a gente vai registrar ele nesse int F. Beleza? Depois a gente quer fazer uma série de operações matemáticas que convertem de Fahrenheit para Celsius. E, enfim, se você não sabe como converte de Fahrenheit para Celsius, não importa, tipo, essa é a parte menos importante disso. Mas você basicamente pega o valor em Fahrenheit, subtrai de 32 e depois multiplica por 5 sobre 9. E esse valor a gente está registrando nesse int C. Depois a gente quer colocar esse int C no nosso campo de Celsius, certo? E o jeito que a gente vai fazer isso é falar campo de Celsius set value C. Então a gente vai armazenar esse valor que a gente calculou no campo de Celsius. O que é round? O gmath.round é só que tipo, se a gente tiver um valor quebrado, tipo 32.5, ele vai arredondar. E eu acho que arredonda sempre para baixo. Ou ele arredonda, tipo... Arredonda do jeito certo. Então se for 72.6, vai arredondar para 73. E assim por diante. Depois a gente vai fazer a mesma coisa, só que tipo, o inverso, quando o comando for C seta Fahrenheit. Então a gente vai primeiro pegar o valor que está em Celsius e depois fazer os cálculos para armazenar em F e depois mudar o valor do campo de Fahrenheit. Manda. Você pode subir. Beleza. Uma coisa que você deve ter explicado para mim. De boa. Ali quando você escreve add action list, Aham. aí entre parênteses this, Aham. é esse? Quando a gente usa this, ele está se referindo ao próprio objeto sobre o qual a gente está chamando a ação. Explicar isso é um pouco mais complicado do que eu gostaria que fosse, mas o que você está falando é, primeiro, começa a escutar a nossa caixa de texto e a coisa da qual a gente vai tirar a ação da caixa de texto é a própria caixa. Então por isso a gente usa aquele this. É só a sintaxe da coisa para a gente conseguir ativar mesmo os listeners no campo de texto. Desculpa? Exato, não, se você não colocar o this, ele não vai conseguir escutar a caixa. Então, this é só tipo padrão, a gente sempre vai colocar o this. Beleza? Mais dúvidas? Mandar. O if de baixo, do C para F, F para C, Sim. ele vai comandar tanto o set action command quanto o botão. Por isso Sim. dá o enter e o botão. Sim, Tá. Exatamente. Então, tanto quando a gente dá enter na caixa de texto, como a gente clica no botão, eles têm... ambas as ações têm o mesmo nome. Se a gente clicar no botão, o nome da ação vai ser de C para F. Então ele vai executar o que está de C para F. Se a gente apertar Enter, também. Então a gente consegue executar a mesma ação para os dois comandos. Beleza? Beleza? Então, essa é a temperatura. E aí você pode pensar, Gustavo, agora eu quero ser mais hardcore, cara. Eu quero ser mais hardcore, eu quero colocar várias coisas juntas. Por exemplo, eu quero colocar textos, eu quero colocar graphics e eu quero colocar interactors, tudo no mesmo programa. Tem como? E a resposta é sim. Como que a gente vai fazer isso? No jogo da forca, eles começaram a fazer isso. A gente usava um truquezinho lá para colocar um gcanvas num console. Agora a gente vai ir mais fundo. Então a gente vai ter um programa chamado texto e gráficos. E nesse programa a gente vai estender um console program que vai entregar pra gente a parte que a gente quer de texto, certo? Quando a gente queria trabalhar com texto, a gente sempre usava console. E aí quando a gente cria um console program, como a gente tinha falado, ele sempre entrega pra gente o border layout. Então a gente teria isso daqui, como centro, e enfim, área norte, área sul, leste e oeste. E
quando a gente cria um console program, todo esse espaço no centro é ocupado pelo console, certo? Pela parte do texto. E o que a gente vai fazer é a gente vai dividir isso daqui, por exemplo, em 3 partes. E a gente vai atribuir agora coisas diferentes para cada uma dessas partes. Então, o que acontece? Uma coisa que a gente não consegue controlar é que sempre a primeira parte, e repara que isso daqui seria um grid layout, certo? Que a gente está criando uma tabela como layout. Um grid layout 1x3. Então, nesse grid layout, uma coisa que a gente não consegue controlar é que a primeira parte sempre vai ser o nosso console, sempre vai ser a parte do texto. Então, o nosso console sempre vai ser o primeiro elemento. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai criar um gcanvas e adicionar ele à segunda parte. Beleza? E aí a gente vai ainda mais longe, criar um segundo gcanvas e a gente vai adicionar aqui a nossa última parte do grid layout. Como que a gente consegue fazer isso? Bom, exemplo, não, esse é texto e gráficos. No nosso texto e gráficos, aqui em init, a primeira coisa que a gente vai fazer é set layout, certo? E a gente cria um grid layout, 1x3, como ali na nossa lousa. E automaticamente, depois que a gente faz isso daqui, a primeira parte do grid layout vai ser ocupada por um console, certo? Vai ser a parte do texto do nosso programa. Depois a gente quer criar os canvas. E aqui a gente tem o canvas esquerdo e o canvas direito. E por que eles não estão declarados de canvas? Porque a gente criou eles como variável de instância, porque a gente vai usar eles em diferentes métodos do nosso programa. Então, a gente criou eles como variável de instância. E a gente vai falar, canvas esquerdo vai ser um new gcanvas. E a gente quer add no nosso console program esse canvas esquerdo. Então o que ele vai fazer é pegar o gcanvas e adicionar ali na segunda parte do nosso grid. Certo? Depois a gente vai criar o canvas direito e adicionar ele na tela, então ele vai ocupar a última parte do grid. E aí depois a gente vai ter um text field, então esse text field ele vai ter um espaço para 10 caracteres, a gente vai adicionar ele na parte sul, além disso a gente vai adicionar um label com algum texto, como texto dele. A gente vai adicionar action listeners no text field e a gente vai ter esses buttons que são desenhar no esquerdo e desenhar no direito. Então agora vale a pena a gente executar o nosso programa para ver o que é que ele faz. E você fala, a gente tem agora um console program dividido em 3 partes. Aqui a gente tem 2 gcanvas. A gente não vê a separação, mas a gente tem 2 gcanvas. E o que esse programa vai fazer? Quando a gente digitar algum texto aqui, por exemplo, uau, aparece ali na parte de texto, na parte do console. Quando a gente fala, sei lá, bom dia, vai aparecer ali também. E o que acontece quando a gente clicar em cada um desses botões? Quando a gente clicar em desenhar do lado esquerdo, a gente vai desenhar retângulos aqui no lado esquerdo. A gente clicar do lado direito, vai aparecer no lado direito do nosso canvas. E, bom, é isso que o nosso programa vai fazer. Como que a gente vai fazer isso acontecer? Bom, como a gente falou, a gente criou o text field, certo? Onde a gente vai conseguir digitar o nosso texto e tal. A gente adicionou os listeners sobre ele. E depois a gente tem os nossos botões. E agora o que acontece em action perform? Bom, primeiro, quando o source, ou seja, quando o objeto que ativou aquele evento para a gente for text field, o que a gente quer fazer é println, você escreveu o que está escrito na sua caixa de texto. Certo? E repara que esse println vai acontecer na parte do console. Certo? Depois, a gente quer, bom, para conseguir reconhecer os comandos dos botões, a gente vai criar aqui um string comando, onde a gente vai pegar o nome daquele comando e a gente vai falar, se o comando for igual a desenhar no lado esquerdo, eu quero fazer isso daqui, adicionar, criar retângulo preenchido no canvas esquerdo. Então vamos por partes. Primeiro, criar retângulo preenchido. Bom, como o nome sugere, isso daqui devolve para a gente um retângulo preenchido. Então criar um retângulo preenchido, a gente cria um grect com essas propriedades aqui, largura e altura. A gente marca ele como preenchido e retorna ele. Beleza?
Então a gente vai retornar um direct aqui, e depois a gente tem que falar a posição XY onde ele vai ser adicionado ao nosso canvas esquerdo. E repara que o nosso add tem que ser passado sobre canvas esquerdo, porque a gente tem que escolher qual que é o canvas por qual a gente quer entregar aquele direct. Faz sentido? Então a gente tem esse add, a gente tem o direct, depois a posição. O eixo X vai ser sempre o Y, certo? Eles estavam sempre no mesmo alinhamento ali no X. E o eixo Y a gente vai mudar a posição de acordo com o valor de esquerdo Y. Então o que esse esquerdo Y faz? Ele começa com um valor que é 10. E repara que ele é uma variável de instância. Então ele começa com 10. E depois, a cada vez que a gente adiciona um retângulo, a gente vai adicionar ao valor esquerdo Y esse valor espaçamento, que está definido aqui como constante também. Então isso vai fazer com que a próxima vez que a gente adicione um retângulo, o Y esteja mais para baixo da tela, certo? Então a gente vai conseguir adicionar o próximo retângulo para baixo. Faz sentido? Pro desenhado no lado direito, a gente tem exatamente a mesma coisa, exceto que o add a gente chama em canvas direito, e a variável que a gente tem para pegar a localização no eixo Y é direito Y, porque a gente quer armazenar em duas variáveis diferentes, certo? A posição que a gente parou do lado direito e do lado esquerdo. Faz sentido? Se você não entendeu alguma coisa do que a gente falou, faz assim. Contrariando as estatísticas. Então, novamente, se a gente rodar o nosso programa, a gente pode, enfim, digitar aqui, oi, e vai aparecer ali, e aqui a gente consegue adicionar nossos retângulos. Isso aqui é um programa com texto e gráficos. Dúvidas sobre tudo que a gente falou até aqui? Não? Muito bem. Agora, a gente vai mostrar para vocês a próxima lição. O que vai ser a próxima lição? O nome original dela é NameSurfer, e aqui a gente ainda está com o nome NameSurfer. Na tradução vai estar com um nome diferente, porque né, a gente tem que estar com o nome em português. E o que acontece? O governo americano, ele armazena a popularidade dos nomes a cada ano. Então, a cada década. Então ele tem o ranking com os 1000 nomes mais populares dos Estados Unidos a cada década. E imagina então que o legal seria se a gente conseguisse mostrar de um jeito gráfico a variação de popularidade de um nome ao longo das várias décadas, certo? Então, quando que era mais popular, quando que era menos popular e assim por diante. E é isso que o nosso programa vai fazer. A gente vai digitar aqui, por exemplo, um nome Fred, e ele vai entregar pra gente como que a popularidade foi variando ao longo das décadas. Então a gente começa aqui em 1900, era tipo o 19º mais popular, e em 2000 não é mais tanto, é na posição 974. E a gente coloca então aqui o nome e o número, a posição que ele tinha no ranking. E a gente pode adicionar vários outros nomes. Então, por exemplo, repara que a cultura popular acaba se expressando nisso. Por exemplo, Britney, não existia, nem aparecia no ranking, e aí a partir da década de 70 começou a aparecer, enfim, porque várias pessoas começaram a chamar suas filhas de Britney, por causa de uma certa cantora. E, surpreendentemente, a única coisa que nem Gustavo nos Estados Unidos, mas tem. Se a gente digitar Michael, é super popular, aparece lá em cima e tal. Mas se a gente digitar um nome menos comum, por exemplo, Helicopterson. Por que eu digitei helicóptero? Eu tenho um amigo de um amigo meu que de fato se chama Helicopterson. Porque às vezes na vida você tem a sorte de ter helicóptero no meio do seu nome e às vezes não. Então se a gente digitar Helicopterson, que não é um nome popular, se a gente apertar Enter, ele não vai aparecer. Certo? E, enfim, a descrição de como o programa vai funcionar e tal, vocês vão ter nas instruções da lição de casa. Mas repara que você pode tanto clicar Enter quanto clicar em botão que você vai conseguir fazer aparecer. Por exemplo, Peter, e a gente clica em Graph, aí aparece. E repara que as cores elas vão rodando. A gente começou com preto, depois a gente passou por outras cores, aí agora a gente volta para preto de novo. Se eu digitar um outro tipo John, aí vai, enfim, começa a ficar. E repara que as coisas vão ficando poluídas. Então tem esse botão chamado Clear, que eu vou apertar daqui a pouco, mas antes eu quero mostrar uma coisa. Tudo que a gente fazia em Graphics Programs até agora, se a gente mudasse o tamanho da tela, a coisa ficava fixa no lugar, certo? Mas agora, se a gente mudar o tamanho, a coisa toda vai mudar também. E vocês vão ter que implementar isso.
E a gente vai falar de como fazer isso na aula de hoje. Então aqui eu posso apertar Clear e vai tirar tudo da tela. Então essa vai ser a lição 5. E hoje a gente vai falar de várias coisas que vão ser tipo, muito úteis para conseguir resolver esse problema. Para a gente começar a falar dessas coisas, a gente precisa falar da hierarquia de component. Então, até agora tudo que a gente vinha fazendo era um program, certo? Console program, graphics program, tudo era um program. E o program é um JApplet, que é um applet, que é um panel, que é um container, que é um component. E o que é um component? Component é basicamente tudo que pode ser mostrado numa tela. Tudo que pode ser mostrado numa tela. Tudo que a gente fez até agora podia ser mostrado numa tela, então por isso é um component. E container é uma subclasse, uma especialização de component. O que o container tem de especial? Ele é um component que pode ter outros components dentro dele. Isso é um container. E aí você fala, Gustavo, como assim um component pode ter tipo, outros components dentro dele? E aí, a gente pode pensar nisso daqui. Essa mochila é um component. Ela pode tipo, aparecer na tela. E ela pode conter vários outros components. Por exemplo, um caderno e um livro. E várias outras coisas. E ela também pode ter dentro dela outros containers. Porque containers são components. Então a gente poderia ter outros containers que tem tipo, outras coisas, tipo uma barrinha de cereal, uma caneta. Bom, se vocês pensarem em program era um container, certo? Ele tinha uma série de coisas dentro dele e ao mesmo tempo ele era um componente. Se a gente pensar em JComponent também está sob container, bem como JCanvas. Bom, JComponent ele tem várias subclasses, então a gente tem aqui, por exemplo, um JButton, JSlider, JLabel e todas essas outras subclasses de JComponent e todas elas são containers e, portanto, são components também. E aí tem algumas coisas aqui do lado que a gente não precisa se preocupar, mas o que importava pra gente daqui era basicamente a ideia de component e de container. E por que a gente está falando disso? Toda vez que a gente ia chamar evento até agora, a gente pensava, por exemplo, quando eu clicar num botão, a gente vai gerar um evento. Quando eu mexer no mouse, vai gerar um evento, esse tipo de coisa. Só que a gente pode chamar eventos para todos os components que a gente tem. E a gente, portanto, pode chamar evento quando a tela do nosso program, por exemplo, for mudada. Então pensa, se a gente, por exemplo, mudar o tamanho da nossa tela, a gente pode fazer com que aquilo seja identificado como um evento, certo? Você mudou o meu tamanho, e a gente pode tomar ações a partir daquilo. Por exemplo, muda os elementos que estão dentro do meu programa quando tiver meu tamanho mudado, que é o que a gente vai precisar fazer. Sim? Então, como a gente vai fazer isso? A gente tem esse programa aqui. Esse programa. O que esse programa faz? É esse. A gente desenhou um quadrado no meio da tela. E você fala, Gustavo, mas isso eu consigo fazer desde, sei lá, aula 2 ou 3. Só que uma coisa que a gente ainda não sabia fazer é isso daqui. Certo? Conforme a gente muda o tamanho da tela, o nosso quadrado continua no centro. Então como a gente vai fazer isso como que a gente vai fazer para isso acontecer? A gente vai precisar criar um próprio canvas, um canvas nosso. A gente vai precisar criar a nossa própria versão do JCanvas. Porque a versão só de Canvas não consegue fazer isso. Então, a gente vai ter esse programa aqui, chamado quadrado no centro, que vai extend program e não graphics program, porque um graphics program entrega pra gente um JCanvas já formatado. E a gente quer aqui dentro de init criar um objeto do tipo meu canvas, que a gente ainda vai declarar, que vai ser um novo meu canvas, depois adicionar ele ao program. E aí, se você ainda não está acostumado com a ideia do top-down design, você fica meio incomodado quando você vê isso daqui, porque você pensa, a gente não tem no meu canvas. Só que se você já internalizou isso, você fala, não, tranquilo, eu vou fingir que eu tenho meu canvas, e quando chegar a hora de declarar meu canvas, eu vou declarar meu canvas, que é o que a gente vai fazer agora. O que a gente vai ter no meu canvas? Bom, meu canvas vai extend um JCanvas, porque ele é um JCanvas, só com uma especialização de JCanvas, e ele vai implementar essa coisinha aqui chamado Component Listener. Então, com classes,
a gente vai precisar, para que as classes consigam ter esses listeners sobre elas, por exemplo, para conseguir identificar quando a gente mudar o tamanho dela, quando a gente mover ela, a gente vai precisar implementar essa interface chamada Component Listener. Tá, então a gente vai sempre implementar ela vai ter uma série de métodos que vão ser úteis para a gente conseguir identificar os eventos. E aí, quais que são esses métodos que Component Listener traz para a gente? São esses 4 métodos aqui. Component Resize, então quando a gente mudar o tamanho do component. Component Hidden, então quando ele for escondido, quando a gente minimizar ele. Component Move, quando a gente mover ele. E Component Shown, que é quando ele aparecer. E muitas vezes muitos desses métodos não vão interessar pra gente. Por exemplo, naquele exemplo que a gente acabou de dar, não importa pra gente se eu mexer a janela, certo? Se eu mexer a janela, eu não quero mudar nada, assim, eu só quero mexer a janela. Mas, mesmo que vários desses métodos muitas vezes não venham a importar pra gente, a gente sempre vai ter que declarar eles 4. A gente sempre vai ter que oferecer eles 4 no programa. Então, a gente sempre vai ter que ter esse padrãozinho aqui, mesmo que o único onde a gente execute alguma coisa seja, por exemplo, Component Resized. E é só uma coisa que é assim, porque pra gente conseguir usar a interface Component Listener, a gente precisa oferecer esses 4 métodos. Beleza? E quando o component for... e agora vamos pro constructor de meu canvas. O que vai acontecer quando a gente criar um objeto no meu canvas? Primeiro, a gente quer add component listener this. Então a gente só está basicamente falando essa nossa classe agora, a gente quer que ela seja escutada. Beleza? Add component listener this. Depois a gente quer criar um new direct. E repara que esse rect aqui a gente criou como variável de instância. Então aqui a gente só está inicializando ele, new direct, com essa constante como largura e essa constante como altura. Então a gente está falando que ele vai ser preenchido. E depois, o método que realmente interessa pra gente, que é atualizar. Atualizar vai ser executado toda vez que o component for resize, então toda vez que a gente mudar o tamanho do nosso canvas, do meu canvas. E a primeira coisa que a gente vai fazer é remove all. Então a gente vai eliminar todos os elementos que a gente tinha naquele de canvas, no meu canvas. E depois a gente vai adicionar o rect nessa nova posição. E essa posição vai usar getWidth e getHeight para conseguir o centro da tela. E agora, enfim, aqui são só tipo cálculos para conseguir encontrar o centro da tela. Provavelmente vocês já dominam. Só que esse getWidth, ele vai mudar cada vez que a gente mudar o tamanho da tela, certo? A largura da tela vai ser diferente conforme a gente estiver mudando ela, bem como a altura. Então, por isso, a gente vai conseguir armazenar o objeto sempre no centro. Certo? Então, toda vez que a gente mudar o tamanho da tela, a gente vai primeiro tirar o que tinha antes e adicionar no centro, no novo centro da tela. Faz sentido? Essa daqui é a classe meu canvas, que a gente adicionou aqui nesse nosso programa quadrado no centro. E é esse conceito que a gente vai usar quando for fazer name server. E dúvidas? Pensando na Manda. edição, remove all, ele tira todos os objetos da tela, mas ele não reseta o layout. Ele não reseta o layout. Aí você é uma coisa que você vai ter que fazer, tipo como a gente escreveu, certo? A gente escreveu de novo onde que o rect tinha que ser adicionado. Você vai fazer uma coisa, vai remove all e depois adicionar tudo. Entendeu? Então, bom, essa foi a nossa primeira dica para a próxima lição. E agora tem uma dica que vai ser ainda melhor, que vai ser ainda mais bacana. Então, bom, muitos dos programas que a gente tem feito até agora são tipo com jogos. Nesse momento eu queria que você... Agora vai vir a parte realmente densa da aula. Essa parte que vai ser tipo muita informação. Então, se você tiver com sono, dá aquela alongada, dá aquela esticada, porque... agora vai ficar mais denso. Muito do que a gente tem feito até agora tem tipo jogos. Certo? A gente fazia joguinho e tal, só que tem outras coisas que a gente pode fazer com o computador. Por exemplo, a gente pode armazenar muitos dados. Certo? O computador é muito bom em armazenar dados. E uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo faz hoje, é baixar e encontrar música. Certo? Então o que a gente vai fazer é criar um programa que vai armazenar uma série de álbuns e a gente vai conseguir... imagina que você tem uma loja que vende discos, que vende CDs, e aí você quer armazenar os álbuns que aquela loja tem, a banda referente a cada um daqueles álbuns e a quantidade que você tem em estoque de cada um daqueles álbuns. Então é isso que a gente vai fazer e a gente vai criar um jeito bacana de disponibilizar essas informações
legais de um jeito gráfico legal. Então o que vai ser o nosso programa? A gente vai ter um arquivo de texto que não estou conseguindo achar. Achei. A gente vai ter um arquivo de texto que vai ter tipo o nome do álbum, depois o nome da banda, e depois o número em estoque que a gente tem daquele álbum. Alguém quer me dar exemplos de outros álbuns que a gente pode colocar aqui? Raul. Nosso mapa. Qual é a banda que você curte, cara? Eu gosto mais de rap, eu gosto bastante de Drake. Você pode colocar o Views. Views, tipo Views? É de quem? Do Drake. Drake. E a gente vai ter, sei lá, 12. Enfim, a mesma coisa a gente tem para tipo, várias outras bandas, vários outros álbuns. E o que vai acontecer? Bom, essa linha aqui a gente só tinha colocado para mostrar como que era o template da coisa, certo? Aqui a gente tem o primeiro nome do álbum, o nome da banda, depois o nome em estoque. A gente pode deletar isso daqui. E agora quando a gente executar o nosso programa, nosso programa vai se chamar Loja de Música. Loja de música a gente vai aqui dar o nome de um álbum, por exemplo, Views. E ele vai disponibilizar álbum Views por Drake, colocar aqui, indicar o número de discos que a gente tem, então aqui a gente tem 12 dessas caixinhas, e aqui fala, tem 12 em estoque. Beleza? E repara que a gente vai conseguir mudar o tamanho disso daqui, conforme a gente muda, os elementos continuam no centro, e cada uma daquelas caixas, enfim, o tamanho dela também é atualizado. Certo? Então essa vai ser a nossa missão. Bom, primeiro, a gente quer armazenar todas as informações de algum jeito legal. E a primeira coisa que a gente pode pensar é no encapsulamento de todas as informações de um álbum. Seria muito legal se a gente tivesse alguma classe do tipo álbum, onde a gente conseguisse ter a informação do nome do álbum, a banda, e o número que a gente tem em estoque. Certo? Ia ser legal ter uma classe dessa, ia ser muito útil pra gente. Então é essa a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai ter essa classe chamada álbum. E ela não estende nada. Ela não é subclasse de nada, é só uma classe chamada álbum. E o que a gente tem em álbum? A primeira coisa que a gente tem em álbum são essas variáveis de instância, que vão armazenar as informações que a gente precisa do álbum. Então a primeira delas é o nome do álbum, que é um string, o nome da banda, que é um string também, e o número em estoque, que é um int. E a gente vai ter o constructor de álbum. O constructor de álbum, ele... Enfim, quando a gente for criar um novo álbum, a gente vai ter que entregar informações falando o que vai ser o nome, o que vai ser a banda, quanto tem em estoque. Então ele vai pegar todas essas informações como parâmetro. Então quando uma pessoa for falar new album, ela vai passar essas informações. E a gente quer registrar nas variáveis de instância cada uma dessas coisas que a pessoa entregar pra gente. Então o nome do álbum vai ser álbum, o nome da banda vai ser a banda, número em estoque vai ser estoque. Beleza? Aqui é só o constructor e tal. Depois a gente vai ter alguns métodos que vão ser todos getters. Alguém se lembra o que eram getters? Os getters basicamente retornam pra gente algum valor, certo? Tipo get, ele entrega pra gente algum valor. Então a gente vai ter aqui o get nome do álbum, que vai return nome do álbum, get nome da banda, que vai return nome da banda, e a mesma coisa para número em estoque. E além desses nossos getters, a gente vai ter esse método chamado toString. Quando a gente falou de criação de classe, a gente falou, é sempre bom você ter um método chamado toString, que disponibiliza todas as informações daquela classe em um formato bacana de string. Então, o toString vai basicamente colocar o nome do álbum, vai retornar uma string, que vai ser o nome do álbum, entre aspas, depois por, depois nome da banda, com 2 pontos, depois número em estoque, e depois falar, tem isso em estoque. Beleza? Que é só o toString que entrega pra gente um string com as informações da classe. E pronto, a gente acabou de criar a nossa classe álbum. Simples assim. Dúvidas daqui, da classe? Não. Muito bem. Só que mais do que criar uma classe que tenha, que enfim, consiga armazenar um álbum, a gente tem que conseguir armazenar vários álbuns, certo? Então a gente vai ter que ter alguma estrutura de dados que vai conseguir, enfim, armazenar todas as informações do álbum.
E o que a gente faz no nosso programa? Repara que a gente entrega o nome do álbum e aquilo devolve pra gente todas as informações do álbum, certo? Que estrutura que a gente viu na aula passada que consegue fazer essa associação de um jeito legal? Hashmap, certo? A gente teria uma chave, que é justamente o nome do álbum, e a gente associa aquilo a toda a informação do álbum. Faz sentido? Então a gente vai fazer isso, a gente vai criar um hashmap. E onde que a gente vai criar esse hashmap? A gente vai ter aqui loja de música. Essa loja de música vai ter esse hashmap, que vai ser uma variável de instância, porque a gente vai usar em diferentes métodos. E esse hashmap, ele é um template, então a gente precisa entregar para ele os valores que ele vai associar. O primeiro é um string, é o nome do álbum, e o segundo é o objeto álbum. Beleza? Então a gente vai chamar isso daqui de inventário, vai ser um new hashmap, string, álbum. E depois a gente tem que ver como que a gente vai colocar aquelas informações no inventário, certo? Como que a gente vai ler esse arquivo de texto que a gente tinha aqui e, enfim, encher o nosso hashmap com essas informações. Para a gente conseguir ler um arquivo de texto, a gente vai usar um buffered reader. Faz sentido? Você lembra quando a gente falava de leitura de arquivos? A gente tinha buffered reader, a gente também tinha o writer. Então, voltaremos àqueles velhos tempos que a gente falava de buffered reader. Então a gente vai ter esse método aqui chamado load inventory, que eu não devia ter deixado em inglês, mas está em inglês. Então o load inventory vai carregar para a gente o nosso inventário. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um buffered reader. O nome dele vai ser RD. E ele vai ser criado a partir do nosso arquivo de texto music data, que é isso daqui. Então agora a gente vai ter tipo, um buffered reader a partir do qual que a gente vai conseguir processar. Então a gente vai ter aquela estrutura do loop mail. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar uma linha do nosso buffered reader. Então a gente vai falar rd.readline. Ele vai ler pra gente uma linha daquele nosso arquivo de texto. Se a linha que a gente leu for null, isso significa que a gente chegou ao final do arquivo, não tem mais nada para ler. Então quando isso acontecer, a gente quer break do while loop. Se não for null, o que eu quero fazer? Eu quero construir um álbum a partir daquela linha. E a gente vai ter um método aqui chamado analisar linha. O que o analisar linha vai fazer? Ele vai fazer todas as operações que a gente precisa que sejam feitas para conseguir retornar um objeto do tipo álbum a partir de linha. E a gente já vai ver como que analisar linha funciona daqui a pouco. Beleza? O que é o não? Muita treta. É muita treta, várias coisas, senão são várias loucuras. E aí, analisar linha, então, vai entregar pra gente um objeto do tipo álbum a partir da linha. E aí a gente vai ir lá em inventário, então no nosso hashmap, e put, então inserir aquela associação. Como que aquela associação vai ser feita? A gente vai get nome do álbum que foi criado e associar ele ao objeto todo ao álbum. Beleza? Claro que está sendo feito até aqui. Agora falta a gente falar então do analisar linha. E analisar linha parece muito mais complicado do que realmente é. O que a gente tem que fazer é basicamente pegar uma linha, conseguir encontrar as informações que a gente precisa nela e construir um álbum a partir desses pedaços de informação. Certo? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente precisa fazer, encontrar a string nome do álbum. Como que a gente vai conseguir encontrar o nome do álbum? Primeiro, a gente vai querer encontrar a posição em que começa o nome do álbum. Então a gente vai ter aqui esse end, começo, nome, álbum, que vai ser o quê? Ele vai ser o index of, ou seja, o índice, a posição do nosso primeiro colchete na string linha adicionado de 1. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui a arte de Charlie Brown Jr., o índice disso daqui é 0, certo? O começo do nome seria isso mais 1, ou seja, aqui. Faz sentido? Depois, a gente quer o fim do nome do álbum. E aí é só a gente procurar o índice do colchete inverso. Certo? E aqui a gente não adicionou 1, por quê? Porque quando a gente vai pegar o substring, e é melhor eu falar de substring, daqui a pouco eu volto no porquê que não tem mais 1. Então o que a gente vai fazer? O string nome do álbum vai ser o substring, ou seja, uma parte da string de linha que começa em começo nome álbum e termina em fim nome álbum. Faz sentido? A gente está pegando o string maior e cortando o pedacinho dele onde tem o nome. Beleza? E com substring, o último parâmetro que a gente passa não inclui a posição onde a gente está. Então se a gente passar a posição do colchete final, não vai pegar aquela posição. Só pega até ela, mas não inclusive ela.
Faz sentido? Sim, não, mais ou menos. Mais ou menos. Se a gente pegasse aqui, a arte de Charlie Brown Jr. e, sei lá, vamos dizer, eu não vou contar aqui qual que é a posição disso, mas digamos que fosse a posição 15, a desse colchete, certo? Quando eu falar substring da linha da posição 1 até a posição 15, ele pegaria só isso daqui. Quando a gente pega, é só tipo o jeito que é o método substring. Ele não inclui o caractere que está na última posição que a gente passou, só até o anterior. Faz sentido? Sim. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os outros. Então, para a gente pegar o começo, nome banda, a gente vai pegar o índice do próximo colchete. E para indicar que é o próximo e não o primeiro, a gente vai começar a contar a partir do fim, da posição fim do nome do álbum mais um. Certo? Então a gente pode passar em index of a posição a partir da qual a gente quer começar a contar. Então a gente quer começar a contar a partir de onde a gente parou. Não? Sim? Não? Index of, a gente tem duas formas de chamar o index of. Uma delas é só passando a coisa que a gente quer encontrar, e a outra é a posição que a gente quer encontrar, e a posição a partir da qual a gente quer começar a procurar ela. Faz sentido? Então a gente quer começar a procurar a partir do lugar de onde a gente parou, que era o fim do nome do álbum. Sim? Agora foi? Beleza. Então a gente vai procurar o índice do próximo colchete, e isso vai ser o começo do nome banda, e depois a gente quer procurar a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o colchete inverso, certo? Para achar o fim do nome da banda. Depois a gente vai falar string nome da banda, vai ser o substring, começando em começo nome banda e terminando em fim nome banda. Esse vai ser o nosso nome da banda. E depois, finalmente, começo número estoque. Então a gente vai procurar o espaço a partir de fim do nome da banda. Certo? Então o nosso fim de nome de banda seria aqui. A gente vai procurar a posição do espaço, que seria essa. Certo? Adicionar 1 e isso vai falar pra gente o lugar onde o nosso número em estoque vai começar. Que é isso daqui. Então isso vai ser começo número estoque. E depois, finalmente, como que a gente vai armazenar isso no número inteiro? Primeiro, a gente quer o string, certo? O substring. Então a gente vai falar, linha, eu quero o substring que começa em começo no número estoque. E por que aqui a gente não entregou um número para o final do número do estoque? Porque um dos outros jeitos que você pode passar, que você pode usar o método substring, é só colocando a posição inicial. E ele vai entregar o substring daquela posição até o final da string de onde você está cortando aquela substring. Sim? E como, enfim, o nosso final é o fim do número, então faz sentido a gente fazer isso daqui. Então aqui a gente conseguiu, por exemplo, o número 12. Certo? Só que ele está em formato de string. Então a gente não consegue armazenar ele ainda em formato de int. Então existe esse método aqui, eu vou colocar na mesma linha só para enxergar melhor, que se chama integer.parseInt. E o que ele faz é, ele pega uma string e converte em um número inteiro. Beleza? E a gente vai armazenar isso em int número estoque. E depois, agora sim, a gente vai return um new album feito a partir de todas essas coisas que a gente conseguiu a partir de linha. Faz sentido? Então esse é o nosso analisar linha. Então, bom, aqui a gente retornaria um álbum para cá, a gente conseguiria colocar ele no hashmap inventário. Depois a gente tem, enfim, as outras coisas, né, de quando a gente está lendo um arquivo, a gente vai fechar o arquivo, colocar esse try catch block aí, mas isso é detalhe. Aí, agora, bom, vamos voltar no nosso init. Primeira coisa que a gente faz vai ser criar um JLabel, que vai ter, onde vai estar escrito, né, o nome do álbum, a gente vai adicionar ele à parte sul da nossa tela, a gente vai criar aqui um text field, que vai ter espaço para 20 caracteres, vai adicionar a parte sul, e, enfim, aqui é tudo que a gente já tem visto até agora. Dúvidas daqui não, né? De boa. Sim, de boa? Bom, enfim. Eu tinha perguntado dúvidas, aí ele tinha feito não, e eu perguntei em cima de boa, ele estava fazendo não ainda, e aí pareceu que não estava de boa. Enfim, depois a gente vai criar um canvas, porque agora, talvez vocês lembrem que agora há pouco, a gente tinha falado que quando a gente quiser que as coisas sejam atualizadas, a posição delas sejam atualizadas na tela, conforme a gente mude o tamanho da tela, a gente precisa criar a nossa própria versão de canvas, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Ao invés de meu canvas, a gente vai ter uma classe chamada display da loja de música, que a gente já vai ver daqui a pouco, que vai ser como o meu canvas, vai ser o nosso próprio canvas. A gente vai adicionar ele em program, depois a gente vai load inventory, que era, enfim, né, conseguir carregar o nosso hashmap,
Depois a gente vai add action listeners e add action listeners na caixa de texto, no nome do álbum. Então, vamos a display da loja de música, que é a última parte do nosso programa. Assim como aquele meu canvas, ele vai extend de canvas e vai implementar component listener. Então a gente vai precisar colocar aqui os 4 métodos de component listener para a gente conseguir usar os métodos da interface component listener, mesmo que a única que interesse a gente seja component resized. O que a gente vai ter no constructor de display da loja de música? Primeira coisa vai ser add component listener this, então a gente está falando, eu quero que você escute a eventos que vão acontecer nesse nosso display da loja de música. E a gente vai ter uma variável de instância do tipo álbum, chamada último álbum. E no começo, quando a gente só construiu o canvas, a gente ainda não chamou nenhum álbum, então ela vai ser null, a princípio, certo? Quando a gente construiu vai ser null. Então a gente tem aqui uma variável de instância álbum, chamada último álbum, onde a gente vai armazenar o último álbum com o qual a gente está trabalhando. E aí, a gente tem aqui, né? Quando o component for resize, quando a gente mudar o tamanho da nossa tela, eu quero chamar o método atualizar. E o que atualizar faz? Ele chama o método display inventório, passando como argumento o último álbum. Aquele nosso álbum que está armazenado em último álbum. E o que display inventório faz? Ele pega como parâmetro esse álbum, um objeto do tipo álbum. A primeira coisa que ele faz é remove all, então ele vai tirar tudo que estava na tela antes e agora a gente vai colocar na tela as coisas nas novas posições, onde elas devem estar. Então se álbum não for null, certo? A gente só quer executar isso aqui se o álbum não for null, senão a gente não quer colocar nada na tela. Aqui eu vou basicamente pegar o número que está em estoque, então álbum.getNum em estoque e armazenar em número em estoque, porque eu vou usar daqui a pouco essa variável. A gente quer primeiro criar um JLabel chamado nome e banda. Então vai ser aquele nosso primeiro label que aparecia. Vou executar o programa de novo, só para a gente lembrar como que ele aparece. Então a gente tinha, por exemplo, views. A primeira coisa que a gente tem aqui é um label que tem o álbum e tal, e o nome do álbum e o nome da banda. Então a gente tem esse JLabel, nome e banda. Ele vai ser um new JLabel que vai ter álbum, colchete, nome. Então get nome do álbum a partir de álbum. Enfim, assim a gente constrói a nossa label. Aqui a gente só mudou a fonte para deixar maior. E aqui a gente vai add, e é essa parte que interessa pra gente. A gente vai adicionar esse label, a posição X vai ser sempre a mesma, só que a posição Y vai variar de acordo com o getHigh. Certo? Conforme a gente redimensionar a tela, esse getHigh vai estar mudando de tamanho. Então o nosso label vai ser posicionado de acordo com os novos tamanhos que a gente estiver entregando. E aqui, enfim, são só algumas operações matemáticas, se você tiver curiosidade sobre isso, pode dar uma olhada depois, mas a parte que interessa mesmo é esse getHigh. Depois a gente vai ter um for loop para conseguir posicionar cada um dos retângulos que vão indicar para a gente a quantidade de discos que a gente tem. A gente tem um for loop que vai ser executado até o i ser menor que número em estoque e tal. E a primeira coisa que a gente quer fazer é conseguir o comprimento da barra, né, que ele varia. Como que a gente vai conseguir isso? A gente vai usar o getWidth, que de novo vai estar sempre sendo atualizado conforme a gente redimensionar a tela, dividir por esse valor chamado máximo inventório, que é basicamente o número máximo que a gente pode ter em inventório. A gente falou que ele era 20, você pode dar qualquer outro valor. E isso vai dar pra gente o comprimento de cada barra, certo? De cada uma daquelas barras que representam um CD. Então, de novo, parte importante é a gente está usando o getWidth, que vai estar sempre sendo atualizado. Depois a gente vai querer criar esse direct, que vai ser posicionado novamente em uma posição que vai usar o getHigh como uma das variáveis dele, que também vai estar sempre sendo atualizada. Depois a gente vai adicionar, aqui tem um monte de matemática e tal, a gente vai postar esses códigos, se você quiser dar uma olhada em como isso funciona, pode dar uma olhada, mas não é a parte que mais interessa pra gente agora. E por último a gente quer adicionar, né, aquele label lá embaixo, que é a quantidade que a gente tem em estoque. Então a gente pega aqui um novo de label, que vai ter um número em estoque e tal, e a gente vai colocar ela numa posição que vai ter como posição do eixo Y, uma das coisas que vão estar influenciando aí é o getHigh. Dúvidas? Podia botar só no arquivo de texto. Desculpa? Podia botar no arquivo de texto. Opa, lógico. É aí. Ah, não, beleza. Beleza? Então, bom, é basicamente isso. A gente rodar o nosso programa. A gente pode colocar aqui o nome do álbum. Por exemplo, Arte de Charlie Brown Jr.
que vai disponibilizar aqui o número em estoque e tal. E American Idiot também. E a gente consegue redimensionar tudo aquilo ali que a gente falou. Vai fazer com que a posição desses elementos sejam redimensionadas. Repara que se a gente colocar um nome que não é válido, por exemplo, American, eu não tenho um álbum com esse nome, a tela fica vazia. Por que a tela fica vazia? Em loja de música, onde que tá? Na verdade eu esqueci de falar desse método aqui. Bom, isso daqui vai ser executado toda vez que a gente apertar Enter, certo? Então quando o getSource for igual àquele meu objeto da caixa de texto nome do álbum. E o que ele vai fazer? Ele vai basicamente chamar sobre aquele nosso objeto Canvas o método displayInventory, que era aquilo que a gente estava fazendo até agora. E o que ele vai passar como argumento? Ele vai passar... Bom, primeiro a gente quer achar o texto... Bom, primeiro a gente vai ir lá na nossa caixa de texto e pegar o texto que está armazenado nela. Então a gente vai getText em nome do álbum, certo? É a nossa caixa de texto. A partir daquilo, a gente vai procurar um álbum em inventório que tem aquele nome do álbum como chave. Sim? Vocês lembram disso? A gente tem o nosso método get, que a gente pode chamar em cima de hashmaps, ele retorna pra gente o valor associado a uma chave. A nossa chave aqui vai ser o nome do álbum, ele vai retornar pra gente o valor do álbum associado àquele nome que estava na caixa de texto. Faz sentido? Então ele vai retornar pra gente um álbum, e aí a gente vai passar esse álbum como argumento de displayInventory. Certo? E displayInventory, como a gente viu, passava justamente um álbum como parâmetro. Certo? E se esse nome do álbum não for um nome válido, ou seja, não tiver ele como chave em inventário, ele vai retornar null. E quando retornar null, o que a gente vai basicamente remove all, e a gente não vai executar o que está aqui dentro, porque não tem nada para ser display, para ser mostrado na tela mesmo. Então a tela vai ficar em branco, como ela ficou aqui. Manda. O campo de texto é case sensitive? Sim, é case sensitive. Então se eu digitasse views com V minúsculo, não apareceria nada. Boa. Mais dúvidas? Se você entendeu a ideia geral de tudo que a gente fez aqui, por favor, faz assim com a cabeça. Beleza. Se muita coisa não ficou clara, faz assim com a cabeça. Se eu quisesse que ele não fosse case sensitive, é fácil fazer isso ou é difícil? Tipo, tem um comando ali ligeirinho. Como que a gente faria isso? Seria um pouco mais complexo, né? Que você está usando um hash map. Então você teria que só pôr chaves que são tudo minúsculo no hash map ou tudo maiúsculo. E daí sempre que você recebe alguma coisa do text field, você faz uma chamada pro método do string, que é to uppercase ou to lowercase. To uppercase ou to lowercase, dependendo do que você quiser. E daí isso funciona dessa forma. Deu pra entender qual seria o processo? Sim, sim. Beleza. Mais dúvidas? Eu pensei que o pessoal ia ficar com mais sono. Porque isso daqui é denso, cara, puxado mesmo. Vocês mandaram muito bem. Manda, Barão. Tenho uma dúvida, tipo, é muito comum, pelo menos acontece muito comigo, tipo, eu não lembro o nome do álbum, enfim, tudo. Então você coloca, tipo, algumas letras ou uma palavra, aparece todas as opções. Tem como fazer isso, com certeza tem. Eu não sei como. Michael? Como assim? Que você começa a digitar? Tipo o Google. Aí você digita. É mais complicado, né? Gente, isso envolveria um monte de outra estrutura de dados, mas daria pra fazer. Teria uma... Porque basicamente o que você está fazendo é fazer um search, né? Sim. Cada vez que você põe mais uma letra, seu search fica mais profunda e os resultados ficam menores, a quantidade de resultado. Isso que basicamente o Google faz, mas eu posso falar mais disso depois pra você, se você quiser. Fechado, galera? Beleza. Obrigado. Nos vemos sexta para nossa última aula, que vai ser animal, vai ser bem bacana. Então é isso. Valeu, galera.